Bem-vindos a mais um podcast da Lespe. A gente recebe hoje a deputada Carla Morando, do PSDB. A gente vai conversar um pouquinho sobre as discussões aqui no Legislativo, esse primeiro semestre, as expectativas para o segundo semestre, que promete ser bem agitado aqui no Parlamento Paulista. Deputada, obrigada por estar de novo aqui com a gente. Eu que agradeço, Nani, muito obrigada. Também a todos os telespectadores aí, os ouvintes da TV Alesp. Bom, deputada, já vamos começar fazendo aí um balanço, né, do primeiro semestre. Então, até o recesso, a gente discutiu temas muito importantes aqui, como, só para citar alguns, né, a construção das moradias no litoral, o reajuste dos servidores, o salário mínimo do regional aqui de São Paulo. Então, como que você avalia as discussões que foram feitas? Qual que deve ser o tom dessa nova legislatura? Eu acho que assim, a questão das moradias foi, a toque de caixa foi importantíssimo. Né, algo que aconteceu assim que é surreal você pensar em 670 milímetros de chuva em um único lugar, né? Então, e principalmente se pensar que é no litoral, né? Você fala assim, mas como assim, né? Então, isso trouxe um prejuízo muito grande, muitas perdas, e o governador imediatamente teve um posicionamento que acho que foi muito importante, assertivo, e já está pronto aí, né? Eu vejo... eu tive outro dia no CDHU e o presidente me mostrou as câmeras ao vivo lá do CDHU, das pessoas trabalhando. Tem câmeras ao vivo, assim, para o governo acompanhar todo o trabalho. Então, assim, já está bem adiantado e eu acho que é isso que a população espera. Né? A gente sabe que o poder público muitas vezes é moroso, lento, demora, aquela coisa, mas esse foi assim. E eu fico muito feliz e eu acho que foi uma decisão acertada do governador Tarcísio em descer, em fazer o seu gabinete ali de crise e já dar um andamento e agora, logo mais, ser entregue. Bom, agora nesse segundo semestre a gente já também teve algumas aprovações, né, nesse comecinho, como a tabela SUS paulista. Então, como é que foi essas discussões aí, os bastidores, entre aspas, e o que essa medida traz para a população? Essa tabela SUS paulista que o governo anunciou nessa semana passada é de extrema importância, até porque a tabela SUS federal, né, que deveria estar atualizada, ela não é atualizada há mais de 13 anos. Tudo subiu, tudo tem um custo muito maior e o dinheiro que é repassado para os estados e municípios não conseguem bancar o atendimento. Então, assim, os municípios precisam disponibilizar também o seu recurso, o estado também, só que está sobrando bem pouco para o governo federal, porque a tabela SUS deles não consegue chegar à tripartite que eles dizem, né? Então, é muito importante ter uma atualização dessa tabela SUS federal. O governador fez a lição de casa dele. Então, teve esse aumento da tabela SUS para as Santas Casas e, por enquanto, tem um número, acho que são 45, 48 Santas Casas que foram já liberados para ter um pagamento maior, porque não dá, ninguém faz milagre. Nossa, né? E a situação das Santas Casas, a gente sabe, né, que a situação das Santas Casas aqui, não digo nem só no estado, né, mas... Em todo lugar. Todo lugar. A gente sabe que as Santas Casas acabam sendo as mais afetadas mesmo. E vamos combinar que, assim, a saúde no estado de São Paulo é a melhor do país. Então, mora uma pessoa aqui, ele é do norte. Mora o filho aqui. A mãe precisa operar, ela vem para cá operar. E também existe esse outro problema, já aproveitando falar do SUS, né? Que tem que mudar. Então, assim, o SUS é maravilhoso, atende todo mundo aonde estiver, mas tem algumas coisas que precisam ser modificadas. Uma delas, não pode ser pago esse valor per capita. Por quê? A pessoa que está lá, que é lá do norte e vem operar aqui, esse valor dela não vem para cá, vai para lá. É verdade. Então, esse valor deveria ser pago por procedimento, então, em lugar que ela foi operada, para poder custear aquilo no lugar que ela está sendo atendida. Então, a gente tem uma demanda altíssima de pessoas que vêm de outros estados e acabam sendo atendidas aqui, mas o recurso não vem para cá. E, da mesma forma, municípios. Então, entre os municípios, tem o que investe mais, o que investe menos. Onde investe menos,
atende menos porque as pessoas vão procurar onde é melhor. E elas vão para onde tem um valor de investimento maior, aí satura o serviço e o recurso fica na cidade que não investe. Então, tem esse problema. Outro detalhe, quando nós brasileiros vamos viajar para o exterior, você é obrigado a fazer um seguro-saúde, porque senão você não entra no exterior. Mas quem vem de lá para cá, não. E é atendido no SUS. Está errado. Então, assim, a pessoa que vem de outro país, ela tem que fazer o seguro-saúde para ser atendida na rede particular. E o seguro pagar. E não ser atendido com o dinheiro dos impostos pagos pelos munícipes e pelo cidadão e pela pessoa que mora no estado de São Paulo ou no Brasil. Ela tem que pagar o seguro para o seguro pagar para ela. Então, também é uma outra coisa que eu acho que deveria mudar isso, mas é federal. Enfim, toda essa pauta é federal, mas eu acho que fica a dica aí, né? Para a contribuição a contribuição aí de uma indicação. Não, dos legisladores aqui paulistas. Exato. Tá ótimo, porque é o que você falou também, né? Aqui em São Paulo a gente tem, é o maior estado em termos de quantidade de atendimentos, de tudo mais. Então, às vezes, a gente tem algumas experiências aqui, né, que servem aí para ter uma visão mais macro. Não, e a gente tem aqui uma rede de saúde, de especialidades que nenhum outro estado tem. É verdade. Não é querendo desmerecer ninguém, mas assim, o estado de São Paulo é o melhor. Então, se eu morasse em outro lugar e tivesse que fazer alguma cirurgia, com certeza eu viria para cá. Sim. Porque aqui é onde eu vou ter um total tratamento de todas as doenças e de qualquer coisa. Então, acho que nada mais justo do que você dividir esse bolo da maneira correta. Para onde a pessoa foi atendida, manda no recurso. Entendeu? Bom, agora então olhando para o futuro aqui das discussões que a gente deve ter, principalmente aí muito fortes nessa pauta do segundo semestre. Começando já pelo COSUD, né? Queria então a opinião, o COSUD, o conselho que vai integrar aqui os estados do Sul e Sudeste, que acabou gerando muita polêmica depois de algumas declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então queria essa avaliação. Também gerou bastante polêmica aqui no plenário. Como é que tem sido? Olha, eu fico extremamente entristecida de ver que os deputados que estão aqui não aprovam um projeto para o Fundo Sul-Sudeste, né, para um consórcio, né, Sul-Sudeste. Já que existe o do Norte, o do Nordeste, a gente não consegue aprovar um daqui. Então, assim, a gente, além de ter uma minoria lá, a gente ainda não consegue aprovar nem com quem é daqui. Então, isso me deixa bastante triste. Eu acho que a declaração do governador Romeu Zema foi uma declaração infeliz, mal colocada, mas eu acho que nós precisamos, sim, ter esse consórcio Sul-Sudeste, até porque nós estamos no Sul e Sudeste e todos os deputados que estão aqui também são. Então, não faz sentido nenhum esse projeto não ter sido aprovado até agora, por conta de uma declaração que não é do nosso governador. Essa declaração, então, na sua avaliação, a declaração do governador de Minas Gerais, ela atrapalhou mesmo as bastante. discussões aqui? Sim, atrapalhou bastante. Justamente o que eu vejo no plenário é sempre linkando com a declaração do governador de Minas. Bom, seguindo então agora para outro assunto, também é um assunto que tem aí sido falado há muitos anos e principalmente muito forte desde a campanha, que é a desestatização da Sabesp. O governador já tem ali alguns, já aprovou, né, o projeto de como é que seria, mas ainda não mandou aqui para a Assembleia, ainda tem aí umas conversas para fazer. Então, como é que você avalia esse projeto, essa indicação do governador de como deve ser feito esse processo aqui no estado de São Paulo? Nani, eu sou uma pessoa parceira do governo, mas nesse projeto especificamente, eu não consigo ser parceira, não sou favorável à privatização da Sabesp, até que me provem o contrário, eu não sou fechada para mudanças, eu acho que privatização é muito importante, eu sou pró-privatização, porém, diante do que a gente tem hoje, de prestação de serviços essenciais, como a gente acabou de falar aí um tempo atrás sobre a Enel, né? Na outra entrevista que nós tivemos, nós falamos sobre a prestação de serviços da Enel, que é um serviço público que foi privatizado, né? E o quanto é ruim. Você primeiro não tem
acesso às pessoas que estão prestando esse serviço. Durante a pandemia, as pessoas deixaram de pagar a conta de água e não eram cortadas. As pessoas de baixa renda perderam o emprego, elas não pagavam, então foi proibido cortar a água delas. E a luz? Não. Né? Então, assim, a gente tem uma péssima qualidade de prestação de serviços, um valor absurdo, porque cá entre nós, a gente entende que quando você privatiza, tem um interesse privado. E eu não sou contra as empresas terem lucro, jamais, pelo amor de Deus, longe de mim, muito pelo contrário. Eu acho que quem trabalha tem que ter o seu lucro e o seu valor. Porém, ela deve prestar um bom serviço. E hoje não é o que acontece com a eletricidade. Então, eu tenho muito, muito medo mesmo da privatização de um serviço essencial como a água. Né? Então, assim, a gente vive sem a luz até. Sem a água, a gente não vive. Então, tenho muito medo, tenho muito receio. Não consegui ainda digerir isso como algo positivo. O governador diz da redução da tarifa, mas essa redução da tarifa vai ser por um período, porque vai ser um subsídio do valor que for vendida à empresa. Então, assim, o valor vai acabar. E depois? Né? E aí eu pego o exemplo do Rio de Janeiro, que teve a privatização e aumentou em 800% a conta de água. Então, aí você fica, opa, peraí. Né? E número de reclamação em 500%. Então, a gente, na verdade, não começou a fazer essa discussão aqui na casa ainda. Eu já me posicionei contrária a esse projeto por diversas vezes. Isso mesmo no governo passado, quando começou uma conversa sobre isso, sempre eu me posicionei contra, porque eu tenho medo de ter um serviço tão essencial quanto esse precarizado. Vai ter investimentos, tal, ok. Mas e a página 2? E o usuário lá, a pessoa que vai receber aquela água, será que não vai ter nenhum problema depois, mais para frente? É lógico que agora, no início, vai ter um monte de investimento, vai fazer o saneamento, vai chegar a 100%, que é o que o governador está querendo, né, de saneamento e entrega de água limpa para todo o estado de São Paulo. Mas e depois? Então, eu tenho muito receio e não estou ainda com a minha opinião fechada, mas até o momento estou contra. E também vai essa ideia, nessa questão de observar qual que vai ser aí as entrelinhas, de certa forma, né? Também se estende para a questão da privatização da EMAI? A privatização da EMAI, eu não tenho nenhum problema. Tranquilo. Até porque ela não é uma prestadora de um serviço essencial, ela faz uma grande diferença, é claro, mas não é algo que vai afetar a população diretamente. Então, não tenho nenhum óbice. Agora, ainda seguindo em algumas propostas, né, algumas questões que o Tarcísio deve mandar aqui para a Alesp nesse segundo semestre, a gente entra na reforma administrativa, que também deve ser aí uma questão que ele deve trazer para cá, que promete ser, talvez não tão polêmica quanto a Sabesp, mas ainda polêmica. Então, como que você vê uma eventual reforma administrativa aqui no governo do Estado? Olha, eu sou muito favorável à reforma administrativa, à reforma tributária, a tudo que é reforma. Eu acho que você está melhorando tudo que já está aí e eu sou totalmente favorável. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião com o governador, onde ele pôde falar alguma coisa sobre a questão da reforma tributária, muito por cima, mas uma das que me chamou bastante atenção é a extinção de 10 mil cargos, né? Cargos do governo, mas ele foi bastante claro que são cargos que não estão ocupados, inclusive. Então, não faz nenhum sentido mesmo existir. Então, eu acho que não está ocupado, não está fazendo falta, tchau. Eu acho que quanto mais a gente enxugar o serviço público, né, diminuir o tamanho da máquina, o peso da máquina, sobra mais para atender a população, que é o que importa. O imposto não é para você atender
uma máquina para você atender a população. Então, se a população é bem atendida com um número muito reduzido, ótimo, é assim que tem que ser, né? Enxuga a máquina, sobra dinheiro. Agora, passando para mais uma proposta, que é a questão dos 5%, né? O que a gente não temos ainda tantas informações, mas o que eu até vejo conversando com alguns parlamentares aqui da Casa aliados ao governo, o que eles explicam é que deve vir aquela PEC de flexibilizar a porcentagem dos investimentos obrigatórios em educação para poder também trazer ali, tirar esses da educação e flexibilizar para colocar na saúde. Isso. Então, como é que... É isso mesmo? Então, você já pode até me confirmar. Na verdade, existe a lei federal que ela obriga que os estados e municípios invistam 25% na educação e 12% na saúde. Isso é ponto assim que não se conversa, é inegociável, né? Então, isso é federal. E, em certo momento, foi feito aqui, no estado de São Paulo, essa outra lei, que aumentou para 30% na educação, né, aqui no estado de São Paulo, e a saúde. E o que o governador está querendo fazer é seguir a lei federal. Ah, tá. Voltar para 25%, na verdade. E vamos combinar que, assim, eu sou a favor de que a educação seja sempre uma prioridade. E ali, se você for olhar, 25% contra 12% da saúde é uma prioridade. Sim. E a gente também percebeu que as pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, consequentemente, menos crianças estarão nas escolas. Né? Hoje, a gente percebe que muitas escolas estão com poucos alunos na sala, e aí eles acabam fechando salas e remanejando os alunos para uma outra escola para poder fazer um número de alunos que dê para manter. Então, a gente tem um número decrescente de alunos e um número crescente, grande, de pessoas utilizando o serviço médico. Porque a nossa população está envelhecendo. O país, que era um país jovem há 10, 15 anos atrás, hoje não é mais um país jovem. Nós já partimos para o país de meia-idade, né? Infelizmente. Mas hoje nós não somos mais um país jovem. E isso deve ser acompanhado pela legislação da mesma forma. Então, a gente tem um dinheiro investido na educação em 30%, mas na saúde não, 12%. Então, deixar esses 5% remanescente, se precisar na saúde, na educação, vai para a educação. Se precisar na saúde, vai para a saúde. E ele fica livre, né? Então, eu acho que é uma decisão acertada e muitos municípios já utilizam essa tabela federal, esse formato federal. Né? Muitos municípios do estado de São Paulo já utilizam federal. Então, não faz sentido nenhum a gente continuar batendo aí nessa tecla de tem que ser mais e mais, se a gente tem uma população hoje inversa, né? Então, tem menos nascidos e mais velhos, né? Então, a gente tem que investir um pouco mais na saúde. Então, ter o dinheiro livre, muito melhor. Palmas para o governador. Bom, e dessas pautas aí, né, que todas, de certa forma, polêmicas, quais você acha aí que vão ter um pouquinho mais de dificuldade ou que vão ser um pouquinho mais fáceis ali de conversar com os pares e avançar com elas? Eu acho que todas vão ter um entrave, uma polêmica, até porque quando você trata dos 5%, todo o PT, PSOL, vão brigar porque acham que não. Né? Então, eles têm a visão deles, respeito, mas não é viável nos dias de hoje. Então, vai existir uma briga bastante grande. O problema é que é uma PEC, então a gente precisa de uma votação muito maior, são 57 votos, sim, né? Então, vai dar um pouco mais de trabalho, eu acho que por conta de ser uma PEC. O da Sabesp também, eu acho que vai ser bastante complicado, até porque é uma privatização muito grande, de um valor extremamente alto e que vai impactar diretamente em toda a população. E o do administrativo, que também a gente sempre vai ter ali a oposição brigando para deixar cargo e inchar cada vez mais a máquina, mesmo que ela não faça
nada mais se inchar ou não. Então, é uma briga que vai sempre existir. Então, eu acho que tudo vai ter um problema. Tudo vai ser um problema. Bom, e você tem tido aí esse contato, né, com o governador. Como é que avalia esse diálogo do executivo, né? A gente está caminhando aí para quase um ano, aí quase um quarto, né, do governo já, um governo que foi novo, né, que a gente teve aí muitos anos de PSDB aqui. Então, o Tarcísio aí que está dando uma novidade. Como é que tem sido o diálogo na sua avaliação do executivo com o legislativo? Olha, eles ainda estão tentando acertar esse formato, mas é totalmente compreensível, porque durante 28 anos era o PSDB e o PSDB Presidente. com o outro do PSDB, mas tudo PSDB, então era uma coisa meio que automático, né? Você assumia um negócio que já era do outro, então você ia na mesma pauta, porque eram projetos muito importantes que já vinham e você levava. Mudava, lógico, o modelo de administração, uma coisa ou outra, tal, mas nada muito radical. Né? E depois de 28 anos, ter uma mudança de um time todo, eles vão, lógico, ter um tempo maior aí de adaptação, que é o que está acontecendo. Mas entendo que o governador Tarcísio tem boas intenções, pelo menos é o que a gente percebe, eu sinto isso dele. Não é à toa que eu estou ao lado dele e já me posicionei em todos os lugares para ele e também na mídia, de que eu sou parceira dele. Tenho minhas divergências, como no caso vai a Sabesp, que ainda não estou com a minha alma tranquila, mas eu acho que é um governo novo. Então, a gente tem esse período maior de transição, que ele está tentando se acertar, mas ele vai se acertar, ele vai conseguir, e aí as coisas vão começar a fluir melhor. Bom, agora seguindo rapidamente aqui até para um assunto municipal, né, aqui, porque acho que todo mundo aqui sabe já que além de você ser deputada, também é primeira-dama de São Bernardo do Campo, que a gente tem as eleições agora chegando, mas não chegando ao mesmo tempo, né, porque ano que vem, mas o seu marido, o prefeito, não pode mais ser reeleito, porque ele já está num segundo mandato. Exato. Como é que qual a expectativa aí de mudança no dia a dia que vocês vão viver no ano que vem? Olha, São Bernardo é o concurso, assim, né? É algo que não dá para explicar. Já é uma briga, já é um negócio, assim, as coisas começam muito antecipadamente. E eu acho que antecipar uma eleição que falta tanto tempo é um desperdício de tempo, né? Então, a gente não está ainda tratando sobre questão de quem virá no lugar, quem vai ser apoiado pelo Orlando. E, na verdade, a gente está ainda bem quietinho, bem tranquilo, porque falta muito tempo e não vale a pena fazer esse tipo de discussão. A cidade já começou, né? Tem alguns candidatos lá que começaram, inclusive o presidente que diz que a prioridade dele é São Bernardo. E bom lembrar que em São Bernardo do Campo, em 2008, quando meu marido foi candidato pela primeira vez e perdeu para o Luiz Marinho, foi a eleição mais cara da história do país. Nossa. Foi em São Bernardo do Campo. Por que será, né? Era presidente e colocou todo o seu capital ali. Então, assim, a briga vai vir de novo do mesmo jeito, até pela declaração do presidente Lula. E a gente está ali para esperar e ver o momento certo da gente poder começar a fazer essas tratativas. Porque agora é perda de tempo, o Orlando está lá para governar, ainda tem muita coisa para ele fazer e eu também para levar. Então, assim, a gente não está perdendo tempo com esse tipo de zum ainda, porque está cedo. Bom, vou seguir aqui num assunto de São Bernardo, mas um assunto aí um pouquinho mais tranquilo, que é um projeto de lei também da sua autoria, que é para instituir, vou pegar aqui o número dele, 972 de 2023, foi apresentado recentemente, que declara o município de São Bernardo do Campo capital estadual do cinema. Então, como é que é? Eu queria saber por quê. O que a gente tem lá de cultura? Então, olha, vamos lá. São Bernardo do Campo, a gente tem um lugar que hoje, na verdade, não chama mais Estúdios Veracruz. Né? O Veracruz, onde foi gravado Mazzaropi, tantas novelas, tantos filmes, né? E assim, ali respirava cinema, né? E aí, com o tempo, acabou
né, essa utilização, né, desses estúdios. É que hoje não pode mais falar Veracruz, Estúdio São Bernardo, acho que é, porque existe aí uma questão da família de dizer que o nome é dela. Mas, enfim, todo mundo conhece como Veracruz. Como Veracruz, é patrimônio então, assim, o também antigo Veracruz, tá? O antigo Veracruz. Não, é uma bobeira, mas tudo bem, não vou falar. Mas o que aconteceu? Quando o Orlando assumiu a prefeitura em 2017, ele percebeu que os estúdios estavam cedidos para uma empresa, e aquilo tinha meio que virado uma casa de show, mas sem nenhuma pauta benéfica para o município. Meio que, olha, eu vou te emprestar isso aqui para você ganhar dinheiro, meu amigo empresário, e tudo bem, usa aí. É isso aí. Era isso. E o Orlando falou, não, isso daqui vai voltar a ser o que ele é. Porque lá é tombado, é um patrimônio histórico tombado, é um negócio maravilhoso. Inclusive, eu utilizei muito durante o período que eu estava no Fundo Social para fazer eventos ali, jantar de gala da cidade, que eram com 1.000 convidados, entendeu? E arrecadando dinheiro para o Fundo Social, para poder dar um carro zero para cada entidade. A gente já está no segundo carro zero para cada entidade da cidade, né? Com esses eventos que a gente faz lá. E também em outros lugares, porque depois disso o Orlando tirou aquela empresa. Para você ter uma ideia, como era tão irregular, o Orlando expulsou a empresa, tomou conta dos estúdios, e essa empresa não reclamou, porque não tinha direito de nada. Então, ela foi embora quietinha e vazou. Então, o Orlando trouxe de volta a vocação dos estúdios. Então, lá já foi gravado agora, foram gravados filmes, propagandas, aquele programa, como chama? Paredão, do Hulk lá. Tá. Como chama? Esqueci o nome. Que fica aquele paredão cheio dos artistas, das pessoas que são os jurados, né? Foi gravado lá. O MasterChef Brasil está gravando lá. Hoje está alugado para a Band. Né? Mas a Endemol também aluga. Então, assim, a movimentação hoje lá é totalmente em prol do cinema e da TV. Né? Então, por esse motivo, eu quis trazer, né, novamente, até porque assim, a gente tem lá todas os figurinos do Mazzaropi, a gente tem o carro do Mazzaropi. Nossa. Então, assim, é totalmente voltado à questão do cinema e da TV. Então, por esse motivo que eu apresentei esse projeto de lei para mostrar que São Bernardo é novamente a capital do cinema. Bom, a gente fica então aqui aguardando que ele siga e que São Bernardo vire mesmo a capital aqui do cinema. É isso aí. Bom, deputada, agradeço de novo, então, a atenção aqui com o podcast da LESP. Conversamos bastante aqui, de novo, né, sobre essas novidades que a gente deve ter aqui no Legislativo nesse segundo semestre, que vai ser animado por aqui. Vai ser bem animado. E a gente vai acompanhar tudo, então. Obrigada mesmo Eu por que agradeço, participar. Dani. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram. Bom, então esse foi o podcast da LESP. A gente recebeu aqui a deputada Carla Morando, do PSDB, falando um pouquinho sobre essas expectativas, também fazendo um balanço do primeiro semestre do que já foi aprovado aqui no Parlamento Paulista. A gente volta no próximo podcast da LESP.